Há um livro na Bíblia que incomoda. Não porque seja obscuro ou difícil de entender, mas porque diz em voz alta aquilo que a maioria das pessoas sente por dentro e tem medo de admitir. Ele começa com uma declaração que soa quase como desespero. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Essas palavras registradas em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, não foram escritas por alguém que nunca viveu. Foram escritas por alguém que viveu demais, que experimentou tudo o que o mundo tinha a oferecer e voltou com as mãos vazias. Eclesiastes é o livro mais honesto da Bíblia, porque ele não protege o leitor da realidade. Enquanto outros textos sagrados consolam, exortam e prometem, Eclesiastes observa. Ele olha para o trabalho humano e pergunta se vale a pena. Olha para a sabedoria e admite que ela traz dor. Olha para o prazer, para a riqueza, para a fama e diz sem rodeios que nada disso preenche o vazio que existe dentro de cada ser humano. Isso não é pessimismo, é diagnóstico. E como todo bom diagnóstico, ele precede a cura. O que torna esse livro ainda mais impressionante é que ele foi escrito por dentro da experiência humana, não de fora. O autor não fala como quem observa a vida à distância, mas como quem mergulhou nela até o fundo e sobreviveu para contar. Por isso, Eclesiastes ressoa tanto com pessoas de 30, 50, 60 anos, com quem já viveu o suficiente para saber que as promessas do mundo não se cumprem como anunciado. E é exatamente nesse ponto de honestidade brutal que o capítulo 12 entra com uma palavra que não é de desistência, mas de direção. O nome hebraico usado para o autor de Eclesiastes é Qohelet, uma palavra que carrega a ideia de alguém que reúne pessoas para falar, um pregador, um assembleísta. A tradição judaica e cristã, historicamente, associou essa figura ao rei Salomão, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 e 12, identificam o autor como filho de Davi e rei em Jerusalém. E o capítulo 2 descreve uma vida de realizações extraordinárias, construções, plantações, tesouros, músicos, palácios, uma grandeza que superava a de todos os que viveram antes dele naquela terra. Salomão não estava especulando sobre a vida. Ele a havia consumido inteira. O que motivou alguém, contudo, a escrever um livro sobre o vazio de tudo? Essa pergunta é central para entender Eclesiastes. Qohelet não escreveu por amargura, embora a amargura possa aparecer em alguns versículos. Ele escreveu porque havia uma geração que precisava ouvir o que ele aprendeu da maneira mais difícil. Há um custo enorme em descobrir a vaidade das coisas somente depois de ter desperdiçado décadas atrás delas. Qohelet queria poupar seus leitores desse custo. Por isso o livro é, no fundo, um ato de generosidade. A generosidade de quem já errou e não quer ver outros repetindo os mesmos passos. Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 e 10, revelam algo sobre o método de Qohelet. Ele pesquisou, ponderou e organizou muitos provérbios. Ele não apenas viveu, ele refletiu sobre o que viveu. Buscou palavras agradáveis, mas sem abrir mão da verdade. Esse equilíbrio entre beleza e honestidade é o que faz de Eclesiastes uma obra singular dentro das Escrituras. Não é um livro para ser lido depressa. É um livro para ser sentido, para ser pesado, para ser deixado trabalhar dentro da alma, até que suas perguntas encontrem as respostas que ele mesmo aponta no final. Eclesiastes capítulo 12 começa com um imperativo, não uma sugestão, não uma reflexão, uma ordem direta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O verbo hebraico usado aqui, zakar, não significa apenas recordar algo da memória. Ele carrega o sentido de manter algo presente, de agir com base nessa lembrança, de deixar que ela oriente as escolhas.
Lembrar-se do Criador na juventude não é um exercício mental, é uma postura de vida. É viver com a consciência de que há um Deus que criou, que sustenta e que um dia avaliará tudo. A juventude é mencionada aqui com uma precisão que não é acidental. Kohelet sabia, por experiência própria, que os anos de força e disposição passam com uma velocidade que só é percebida quando já se foram. A juventude é o tempo em que o corpo obedece, em que a mente absorve com mais facilidade, em que os hábitos são formados com mais profundidade. É também o tempo em que a ilusão de invencibilidade é mais forte, em que Deus parece menos urgente porque a morte parece mais distante. Por isso a advertência é direcionada exatamente a esse período, não porque os outros anos não importem, mas porque as fundações construídas na juventude sustentam ou comprometem tudo o que vem depois. Há algo de profundo na escolha da palavra Criador nesse versículo. Não Senhor, não Rei, não Juiz, Criador. Aquele que formou, que deu vida, que plantou a eternidade no coração humano, como Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, já havia declarado. Lembrar-se do Criador é reconhecer que a vida não é uma conquista nossa, é um presente recebido. E quem recebeu um presente tem uma responsabilidade diferente de quem acredita ter conquistado tudo sozinho. Essa consciência, quando plantada cedo, muda a forma como uma pessoa trabalha, ama, descansa e envelhece. Kohelet não romantiza o envelhecimento. Ele olha para essa fase da vida com a mesma honestidade que aplica a tudo no livro. E o que ele descreve em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 e 2, é uma realidade que ninguém escapa. Antes que venham os dias maus e se aproximem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Essa frase carrega um peso silencioso. Não é uma maldição lançada sobre a velhice. É uma descrição do que acontece quando o corpo começa a ceder, quando as energias diminuem, quando aquilo que antes era fácil passa a exigir esforço dobrado. Os dias maus não são dias de catástrofe necessariamente. São dias em que a alegria simples de estar vivo já não vem com a mesma facilidade. A pergunta que esse versículo levanta não é se esses dias virão, mas o que você terá construído dentro de si quando eles chegarem. Uma pessoa que chegou à velhice, tendo cultivado uma relação real com Deus, tendo vivido com propósito e consciência, carrega consigo uma reserva interior que os anos não conseguem consumir. Já uma pessoa que adiou as questões mais profundas da vida, que postergou indefinidamente o encontro com o Criador, chega a essa fase com as mãos vazias de algo que o dinheiro, a saúde e os filhos não conseguem repor. Kohelet não está pregando contra a velhice, está pregando contra o desperdício da juventude. Há uma urgência nessa advertência que precisa ser sentida. O texto não diz, talvez venham os dias maus, ou se você não tiver cuidado. Ele diz que eles virão. A certeza está embutida na gramática do versículo. E diante de uma certeza, a sabedoria exige preparo. O mesmo instinto que leva uma pessoa a poupar dinheiro para o futuro, a cuidar da saúde antes de adoecer, a construir relacionamentos antes de precisar deles. Esse mesmo instinto, aplicado à dimensão espiritual, é o que Eclesiastes, capítulo 12, está pedindo. Preparar-se para os dias maus não é pessimismo, é a forma mais inteligente de viver os dias bons. Os versículos 2 a 7 de Eclesiastes, capítulo 12, formam um dos trechos mais poeticamente densos de toda a Bíblia. Kohelet descreve o envelhecimento por meio de uma série de imagens que, à primeira leitura, podem parecer enigmáticas. O sol, a lua e as estrelas que se escurecem, as nuvens que retornam depois da chuva,
os guardas da casa que tremem, os homens fortes que se encurvam, as moedeiras que param porque são poucas, as que olham pelas janelas que se obscurecem. Cada uma dessas imagens é uma metáfora do corpo humano em declínio, construída com uma delicadeza que transforma a realidade do envelhecimento em algo quase contemplativo. Os intérpretes ao longo dos séculos identificaram nessas imagens correspondências precisas com o processo de envelhecimento físico. Os guardas da casa que tremem são os braços e as mãos que perdem a firmeza. Os homens fortes que se encurvam são as pernas que já não sustentam com a mesma estabilidade. As moedeiras que param porque são poucas são os dentes que vão caindo. As que olham pelas janelas que se obscurecem são os olhos que perdem a acuidade. As portas da rua que se fecham com o som do moinho que diminui descrevem a surdez progressiva. Kohelet estava descrevendo, com linguagem poética, aquilo que a medicina moderna descreve com terminologia técnica, e o fez com uma dignidade que a terminologia técnica raramente alcança. O ponto mais profundo dessas metáforas não está na descrição do declínio em si, mas no que ela implica sobre o tempo. Cada imagem de Eclesiastes, capítulo 12, é um lembrete de que o corpo tem um prazo. E que esse prazo não é anunciado com antecedência suficiente para que alguém se prepare na última hora. A gafanhoto que se torna um fardo e o alcapareiro que perde seu efeito, mencionados no versículo 5, falam de um corpo que vai perdendo gradualmente suas capacidades, não de uma vez, mas em um processo lento que começa muito antes de ser percebido. Por isso, a instrução do versículo 1 precede todas essas imagens. Lembra-te do Criador antes que tudo isso aconteça. Ao longo de todo o livro de Eclesiastes, a palavra vaidade, em hebraico hebel, que literalmente significa sopro ou vapor, aparece como um refrão que volta repetidas vezes, não para paralisar, mas para calibrar. Kohelé usou essa palavra 38 vezes ao longo do livro, e cada ocorrência funciona como um ajuste de perspectiva. As riquezas são vapor. O trabalho sem propósito é vapor. O prazer desconectado de Deus é vapor. Isso não significa que essas coisas sejam ruins em si mesmas. Significa que elas não têm peso eterno suficiente para sustentar uma vida inteira. O que fica para trás quando uma pessoa morre? Essa é a pergunta que Eclesiastes capítulo 2, versículos 18 a 21, coloca de forma perturbadora. Kohelet reflete sobre o fato de que todo o esforço de uma vida será deixado para alguém que não trabalhou por ele, e que esse alguém pode ser sábio ou pode ser tolo, e não há como saber. Há uma melancolia real nesse raciocínio, mas ela não é sem propósito. Ela serve para redirecionar o investimento humano. Se o que fica para trás é incerto, então o que deve ser cultivado com mais cuidado é aquilo que vai junto: o caráter, a fé, a relação com Deus, as escolhas que moldam a alma. Perceba que Eclesiastes não está pregando contra o trabalho, contra o acúmulo de bens ou contra o prazer. Ele está pregando contra a idolatria dessas coisas, contra a tendência humana de colocá-las no centro da vida, como se fossem capazes de dar sentido definitivo. Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11, já havia advertido que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com dinheiro. O padrão se repete com tudo o que o mundo oferece. A vaidade de tudo que fica para trás não é um convite ao niilismo. É um convite a investir no único lugar onde o retorno é eterno. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, contém uma das declarações mais densas de toda a sabedoria bíblica, reunida em uma única frase. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Há uma simetria perfeita nessas palavras que não é acidental.
Coelet estava retomando deliberadamente o que havia sido registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que foi dado por Deus retorna a Deus. O que foi tirado da terra retorna à terra. A morte, dentro dessa perspectiva, não é uma anomalia. É uma conclusão prevista desde a criação. O que esse versículo revela sobre a natureza humana é algo que a cultura contemporânea tem cada vez mais dificuldade em aceitar. O ser humano é composto de duas realidades distintas que não se confundem. O corpo é matéria, formado do mesmo elemento que constitui o solo, sujeito às mesmas leis que governam toda a matéria: deterioração, decomposição, retorno. O espírito é outra coisa. Ele não foi tirado da terra, ele foi dado diretamente por Deus e é a Deus que ele retorna. Isso significa que há uma dimensão da pessoa humana que não se dissolve com a morte do corpo, uma parte que permanece e que presta contas ao Criador que a originou. Entender essa dualidade muda a forma como uma pessoa vive. Se o espírito volta a Deus, então o que acontece com esse espírito durante a vida importa de uma maneira que nenhuma conquista material consegue igualar. Coelet não estava fazendo uma declaração filosófica abstrata, estava apontando para uma responsabilidade concreta. A vida não termina com o último suspiro do corpo. Ela atravessa essa fronteira e continua diante de Deus. Por isso, toda a argumentação de Eclesiastes capítulo 12 converge para esse ponto. A forma como você vive agora tem consequências que ultrapassam em muito os anos que você tem pela frente. Eclesiastes capítulo 12, versículos 12 e 13, trazem uma advertência que surpreende pela sua franqueza. Fazer muitos livros é um trabalho sem fim, e muito estudo é fadiga da carne. Essa frase, vinda de um homem considerado o mais sábio de sua geração, não é uma depreciação do conhecimento, é uma correção de rota. Coelet havia passado boa parte de sua vida buscando a sabedoria com uma intensidade que ele mesmo descreve em Eclesiastes capítulo 1, versículos 13 e 17, como algo que lhe trouxe mais dor do que alívio. Quanto mais ele aprendia sobre o mundo, mais claramente via os limites do que o conhecimento humano pode alcançar. Há uma distinção que Eclesiastes traça com precisão ao longo de seus 12 capítulos entre dois tipos de sabedoria. Uma é a sabedoria que acumula informação sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam, sobre padrões históricos, sobre filosofia e ciência e arte. Essa sabedoria tem valor. E Coelet nunca a descartou completamente. A outra é a sabedoria que sabe onde parar, que reconhece os limites do entendimento humano e que, diante do mistério de Deus, escolhe a reverência em vez da explicação. Eclesiastes capítulo 3, versículos 11, destaca que Deus fez tudo formoso no seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa compreender as obras que Deus fez do princípio ao fim. Há coisas que não foram dadas ao intelecto humano para resolver. O que Coelet está dizendo no versículo 12 não é que o estudo é inútil, mas que o estudo desconectado do temor a Deus é fadiga sem destino. Uma pessoa pode passar décadas acumulando conhecimento e ainda assim não saber como viver, não saber o que fazer com a culpa, não saber como olhar para a morte sem terror. O conhecimento que não encontra seu fundamento em Deus gira em torno de si mesmo, produzindo mais perguntas do que respostas, mais ansiedade do que paz. A sabedoria que Eclesiastes celebra não é a que enche a cabeça, é a que orienta o coração. E essa sabedoria começa, como Provérbios capítulo 9, versículo 10 também confirma, no temor ao Senhor. Depois de 12 capítulos de observação, questionamento, análise e honestidade brutal, Coelet chega à sua conclusão, e ela é surpreendentemente simples. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, registram:
Ouçamos a conclusão de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até toda obra oculta, quer seja boa, quer seja má. Depois de tudo que foi dito, depois de toda a complexidade da experiência humana ser dissecada com precisão cirúrgica, a resposta final cabe em 2 linhas. Não porque seja simplista, mas porque é suficiente. O temor a Deus que Eclesiastes menciona aqui não é medo no sentido de pavor paralisante. A palavra hebraica ira carrega o sentido de reverência profunda, de reconhecimento da grandeza de Deus diante da pequenez humana, de uma consciência que molda o comportamento não por coerção, mas por convicção. Temer a Deus é viver com a certeza de que há uma realidade maior do que a sua própria perspectiva, de que as suas escolhas têm peso além do que os olhos veem, de que existe um Deus que se importa com o que você faz nas sombras, tanto quanto com o que você faz à luz do dia. Essa consciência, quando genuína, transforma a forma como uma pessoa trata os outros, como administra suas posses, como usa seu tempo e como enfrenta o sofrimento. Guardar os mandamentos, dentro do contexto de Eclesiastes, não é uma prática religiosa mecânica. É a consequência natural de quem teme a Deus de verdade. Qoheleth não separou as 2 coisas, porque elas não se separam. Uma reverência que não produz obediência é apenas emoção religiosa. E uma obediência que não nasce da reverência é apenas legalismo. O que Eclesiastes capítulo 12 está descrevendo é uma vida integrada, em que o interior e o exterior se correspondem, em que aquilo que se crê sobre Deus se traduz em como se vive diante dos homens. E essa vida integrada, segundo o texto, é o dever de todo homem, não de uma classe espiritual privilegiada, mas de qualquer ser humano que respira e existe neste mundo. Vivemos em uma época que oferece mais respostas do que qualquer geração anterior e, ao mesmo tempo, produz mais pessoas sem direção do que nunca. As plataformas digitais entregam conteúdo infinito. As opções de carreira, de relacionamento, de estilo de vida se multiplicaram a ponto de paralisar em vez de libertar. E no meio de tanta oferta, a pergunta mais antiga do ser humano continua sem resposta para milhões. Para que estou aqui? Eclesiastes não é um livro antigo tentando responder uma pergunta moderna. É um livro que prova que essa pergunta sempre foi a mesma, que a agonia do vazio existencial não é uma invenção do século 21. Ela estava lá no coração de um rei que tinha tudo e ainda assim se sentava diante do nada. O que Eclesiastes capítulo 12 oferece para os nossos dias é precisamente o que falta na maioria das respostas que o mundo contemporâneo apresenta. Uma âncora que não se move. As filosofias mudam, as tendências culturais se revezam. O que uma geração considera sentido, a seguinte desconstrói. Mas a conclusão de Qoheleth, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, viver com a consciência de que há um juízo, essa conclusão atravessou milênios sem perder sua força, porque ela não está fundamentada em uma opinião humana. Está fundamentada na natureza do próprio Deus e na natureza do próprio homem. E essas 2 realidades não mudam com o calendário. Há uma pergunta que Eclesiastes, capítulo 12, deixa no coração de quem o lê com honestidade. Em que você está investindo os seus dias? Não o que você responde quando alguém pergunta, mas o que seus hábitos revelam, o que suas prioridades mostram. O que o uso do seu tempo denuncia. Qoheleth passou por toda a experiência humana disponível em sua época. Sabedoria, prazer, trabalho, construção, riqueza, relacionamentos. E voltou com uma convicção que nenhuma dessas experiências foi capaz de abalar. A vida só encontra seu sentido quando está orientada em direção ao Criador que a originou.
Tudo o mais, por mais valioso que pareça, é vapor que o vento leva. O capítulo 12 de Eclesiastes não é um encerramento melancólico, é uma virada. É o momento em que um homem que olhou para o fundo do vazio volta com a única coisa que ele encontrou lá: a certeza de que Deus está no começo, no meio e no fim de tudo. Que a juventude tem um propósito que vai além de si mesma. Que o envelhecimento não precisa ser vivido com arrependimento se as fundações foram bem construídas. Que a morte não é o ponto final da história, mas a passagem para o juízo de um Deus que conhece até as obras ocultas. E que diante de tudo isso, a resposta mais sábia que um ser humano pode dar não é uma argumentação filosófica, mas uma vida vivida com temor, com obediência e com a consciência de que cada dia recebido é um presente do Criador que um dia o pedirá de volta.